Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 2. Todos encontraram, passamos a leitura do livro de Deus, convido pelo Espírito Santo. O título da palavra diz assim: exortação à santidade, vários preceitos. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazer veredas direitas para os vossos pés, para que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segue a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém terá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se fique da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Que ninguém seja fornicário ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu-se o grego de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que não falassem mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava, se até um animal tocar o monte será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo, a chegar ao monte de Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador, de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Desde que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram, que na terra nos advertia, muitos menos nós, que nos desviamos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, detenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém. Glória a Deus. Amada, querida Irmandade, o Senhor nos trouxe essa palavra porque estamos nessa vida com parte conhecendo, parte profetizando, parte vemos, parte não vemos, parte queremos, mas não alcançamos, parte buscamos, mas também não encontramos. E assim, uma vida com muitas perguntas e menos respostas, e pela palavra o Senhor vem admoestando a igreja dele, trazendo à luz o que oculta aos nossos olhos naturais. Porque se fôssemos nós olhar com nossos olhos naturais, ninguém estaria aqui dentro desta igreja hoje, nem sequer estaria aqui dentro. Se nós olhássemos a quantidade de armadilha que é posta a cada dia para finalizar a nossa caminhada nesta graça, o adversário nosso é mestre em armadilhas, é mestre em palavras, em lisonjas, em persuasão, em força. Dependendo de onde assiste a nossa força, o nosso coração, nós somos uma presa muito fácil para o nosso adversário. Por isso que a palavra de Deus diz: aonde está o nosso
tesouro ali está o nosso coração. O nosso tesouro não está aqui nesta terra, amados. Por isso muitas coisas não encontramos respostas nela também. Quando nós buscamos em oração e consagração, porque a tribulação toma a nossa alma de uma forma que não conseguimos mais resistir, e não achamos resposta para os nossos questionamentos, então nós dobramos o nosso joelho pela fé e começamos uma oração a falar palavras que nunca nós nem ouvimos, porque o nosso Espírito intercedeu por nós. Só nossos lábios começam a mexer e as lágrimas correm no nosso rosto, porque as palavras são insuficientes, ela não expressa a tribulação da nossa alma. E nós choramos, e dobramos o nosso joelho e não sabemos que hora vamos levantar, mas a nossa fé é limitada. Uma hora o nosso joelho cansa, a fé abala e nós levanta-se a alcançar a bênção de Deus. Mas o Senhor assiste a este todo povo na terra, com um olhar de grande misericórdia, com uma mão forte, com vontade de fazer esse povo vencer as batalhas. Porque o nosso Deus, Ele não tem mão mirrada. Quando o povo dele clama, Ele atende às nossas orações. Muitas das nossas causas não são atendidas pelo nosso próprio bem, pela nossa própria integridade, pela nossa própria vida espiritual, porque nós queremos algo e à frente está a nossa destruição, mas Deus quer nos levar em algo muito mais adiante do que os nossos olhos enxergam. Mas a nossa carne não compreende essas coisas. Nós queremos que a palavra seja já na nossa vida. E o já para nós é destruição. O já para nós é parar na graça, é aceitar as coisas do mundo, é ouvir a voz do nosso aniversário. Mas quando a palavra quer nos levar em algo muito longe, não é nada dessa estrutura humana que os nossos olhos conseguem chegar. E por isso que muitos dos nossos questionamentos, a resposta de Deus é o silêncio, porque nós não conseguimos nem ouvir o não, porque nós desfalece a nossa fé. Mas a palavra de Deus, ela é uma mãe. Ainda que a mãe fala não para o filho, e o filho senta no canto e começa a chorar e lamentar, a mãe passa, mas o olhar dela está para o filho. Não deixa que ele caia em depressão, que ele caia em desacreditar de tudo. E a mãe palavra, ela cuida de tudo isso. Ela viu muitos aqui no canto hoje, neste dia de domingo. Viu muitos aqui também, neste dia de domingo, nos cantos, chorando. Muitos conseguiram dobrar o joelho, mas outros não. Outros foram para a cama. Outros foram para o banheiro. Abriu o chuveiro e não conseguia mais desligar. Porque falou, não saio daqui porque não tenho força para ir para a casa do meu pai. Mas a mãe palavra te buscou e te reuniu nesta noite. Ele te trouxe pelo poder da palavra dele mesmo. O poder da palavra que faz toda essa estrutura girar. E se nenhum momento a te chocar no outro. Ninguém aqui se parece com o outro. Nenhum de nós somos iguais. Mas o Senhor nos colocou numa forma de viver em união. E nós choramos choro, lamento do nosso irmão. Que povo é este? Todo mundo diferente, mas tem que ser igual. Hoje nós somos diferentes, mas a palavra, ela tem um modelo que ela nos coloca todos iguais, do mesmo tamanho. Aqui não tem quantidade de pobreza e nem de riqueza, e nem de grandeza e nem de pequeno. Glória ao nome do Senhor, porque a palavra, Cristo nos nivela por cima, em nome de Jesus Cristo. A quem entrou aqui hoje entristecido, desacreditada, entristecida, esta palavra te nivela por cima. O teu adversário vai te buscar naquele lugar que quando
você vinha para a minha casa, você estava, mas depois dessa palavra você não estará lá mais. Como uma presa olha onde um animal entrou, eu sei onde ele entrou, eu vou ficar aqui na porta esperando ele sair. Assim o teu adversário ficou esperando você sair. Mas pela porta da tristeza que entrou dentro desta casa, você não vai sair hoje. Em nome de Jesus Cristo, eu crio uma porta da alegria, aonde o adversário estava te esperando na porta da tristeza, ele não vai te encontrar. Porque esta graça é excelente demais. Mas não compreendemos o querer de Deus na nossa vida. Este mundo é como uma opressão muito grande. Ou nós entramos na graça de Cristo, ou nós fazemos parte da lama. É como uma avalanche muito grande, que quem não tem proteção se mistura e vira uma lama só. Mas esta graça, glória ao nome do Senhor, é como um submarino anda nas profundezas dos mares, e ele suporta uma pressão extrema, a qual qualquer um que está dentro daquele ambiente, se ele sair para fora, ele não resiste. Isto é essa graça. A opressão que o mundo nos encontra e nos torna, só a graça de Jesus Cristo para manter vivo. Porque quem sai dela não resiste. Não tem outro caminho para você nesta terra. Não tem outro caminho para você nesta terra. Glória ao nome do Senhor. Quantas vezes o teu adversário tem batido na janela da tua história e tem falando, sai para fora. Eu tenho coisa melhor aqui para você. Eu tenho coisa melhor para você. Não tem nada, glória ao nome do Senhor. Para você fora desta graça tem a morte, mas dentro desta graça tem a vida. E de tempo em tempo, esse submarino ele sobe, porque ele não é acessível fora do tempo. Ele é acessível dentro do tempo. O submarino sobe, e as águas do santo batismo, e as portas abrem. E entram novos tripulantes dentro desta graça. Protege de novo e volta para a profundeza, com as provas, com as lutas e com as guerras. Mas esta graça, como é protegida uma obra humana, andar nas profundezas das águas dos mares. E nenhum de nós resiste estar. Jesus Cristo criou esta graça para este povo herdar o reino da glória eterna. Nenhuma tribulação e nenhuma opressão vai te tirar desses caminhos santos, porque a graça de Jesus Cristo vai te manter vivo e vai te manter viva pela graça. Assim como o adversário apresentou alguma coisa para Cristo, aquela tentação, ele falou, posso que essas pedras se transformem em pão. Você está com fome, mas nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A sua história não está nessa terra, a sua história está na minha palavra. Eu vou providenciar alguma coisa que está esperando há tempo e não veio, mas em nome de Jesus Cristo, se a fé atingir o teu coração, eu criarei caminhos novos na tua vida. E assim, amada igreja, este mundo é perverso demais. Nós vemos alguns dos nossos que colocaram o pé lá fora da graça. E o adversário, ele machuca demais. Nós olhamos para o nosso irmão, para a nossa irmã, ele andando todo machucado, toda machucada, querendo voltar para trás, para dentro da graça, mas a perna não levanta mais, as mãos cansadas não levanta mais. Uma palavra que ela trouxe para nós, glória ao nome do Senhor.
tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazer veredas direitas para vossos pés, para que quem manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Quantos de nós entramos aqui manquejando, glória a Deus nas alturas, e o adversário esperando que a tua queda está para amanhã? Mas essa palavra, glória a Jesus nas alturas, levanta os teus braços como Moisés levantou naquela peleja, e se os braços dele abaixassem, Israel perdia, mas se ele os braços estendia, Israel vencia. Esta palavra é a força do teu braço, glória ao nome do Senhor, vai te levar até do outro lado, em nome do Senhor Jesus. Não vai ficar com os joelhos desconjuntados, porque o teu adversário está vendo a tua mancança, a tua fraqueza, a tua fragilidade, porque quando o Senhor te chamou nesta graça, glória ao nome do Senhor, de um Espírito muito grande, que gerenciava a tua história nesta terra, mas o Rei da Glória, ele prendeu, glória ao nome do Senhor, está em jaulas, glória a Deus das alturas, que hoje ele não manifesta mais na tua história, mas de tempo em tempo esse Espírito começa a mexer, ele quer, porque o Senhor colocou a chave na tua mão, porque o livre-arbítrio, amados, glória ao nome do Senhor, o Senhor prende os espíritos, mas a chave está na nossa mão, se nós abrir ele sai para fora, mas se nós fechar ele não tem força para sair, mas o Senhor por esta palavra, glória ao nome do Senhor, ele esclarece aqui, que muitos aqui nesta noite levou a mão no teu bolso e pegou a chave para querer abrir a porta, mas o temor que eu coloquei no teu coração, você colocou essa chave no bolso novamente, glória ao nome do Senhor, porque se abrisse essa porta, você não estaria mais dentro da minha casa. Esta palavra vai fazer com que essa chave dos Espíritos, que eu já aprendi na tua vida, as fraquezas que eu já te libertei, glória ao nome do Senhor, as forças que eu já dei, glória a Jesus nas alturas, esta chave da fraqueza seja colocada numa gaveta esquecida. Porque muitas fraquezas estão visitando o povo de Deus na terra. Muitos espíritos batem na porta. Quem sabe ele abre, a chave está com ele. O livre-arbítrio está com ele. Se ele quer ser santo, ele será santo. Se ela quiser ser santa, ela será santa. Mas se quiser ser perverso, será perverso também. Mas por essa palavra, o Senhor dá força para o povo dele andar na palavra. Glória ao nome do Senhor. Essa chave da fraqueza tua não vai mais estar na tua mão, mas eu te darei força para guardar em gavetas esquecidas. Porque eles estão aí batendo e querendo tirar de nós a fé, a esperança, a certeza da vida eterna. Porque esse Espírito, glória ao nome do Senhor, a qual estava no céu e começou a falar no ouvido de um e falar no ouvido de outra, glória a Jesus nas alturas, ele conseguiu perturbar a memória de muitos anjos, glória a Deus nas alturas, e ainda ele se encontra na terra, ele destrói reinos, ele destrói famílias, glória a Jesus nas alturas, ele destrói nação, aleluia, o nome do Senhor, mas em nome de Jesus Cristo, dentro da minha casa eu preservarei o meu povo em santificação. A palavra de Deus diz: se nós não for santos, é impossível que nós vejamos a face do nosso Deus. Então, qual o caminho de tirar o povo de Deus da comunhão? A fraqueza é o pecado, é a incerteza. Isso, amados, nós levantamos e falamos: será que compensa? A voz do adversário falou aos ouvidos. Aí vem essa pergunta na nossa vida: mas se a certeza dessa palavra da tua vitória entrar dentro do teu coração,
não ficará nem confundido nem envergonhado, ainda que a tua luta seja difícil para o homem natural, glória ao nome do Senhor, ainda que a sua enfermidade já tenha um diagnóstico para a morte, você está com dias contados na terra pela medicina, glória ao nome do Senhor, mas por esta palavra, glória a Jesus às alturas, quando eu coloquei aquele homem para dar 7 mergulhos naquelas águas, e a lepra ficou nas águas, e ele levantou o som, glória ao nome do Senhor, como naquele tanque de Betesda, o anjo movimentava as águas, essa palavra movimenta, glória ao nome do Senhor, as incertezas que estão aqui, e quem entrar dentro dessa palavra movimentada pelo anjo, vai receber a cura em nome do Senhor Jesus. Seja na carne ou seja no espírito, o meu Deus, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele tem domínio sobre as mentes humanas. Ele tem domínio sobre a mente do teu esposo também, da tua esposa. Está difícil a tua vida dentro da tua casa, está querendo sair para fora. Esta é a condição do teu adversário, mas o Senhor, por esta palavra, diz: fique dentro da tua casa, fica dentro do teu casamento, porque em breves dias, glória ao nome do Senhor, eu virei algo novo na tua vida. Eu surpreenderei a tua casa. Meu marido é bravo demais, glória a Jesus às alturas. Minha esposa não me entende nada, glória a Deus às alturas. Mas a palavra, ela é reparadora, restauradora e também ela é criadora. Ela restabelece tudo que está em desordem, o Senhor coloca em ordem hoje por esta palavra. Glória a Deus. É profundo demais, porque cada um conhece a sua história. Dentro da tua história é impossível alguma coisa acontecer. Você já está falando assim para o Senhor, não dá, Senhor, minha história o Senhor conhece, sabe que não dá, glória ao nome do Senhor, mas se a palavra fala que dá, vai dar, glória, acredite que vai dar. Fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas temos que acreditar que vai acontecer. Se a palavra diz que vai acontecer, glória a Jesus às alturas, vai acontecer pelo poder da palavra de Deus. Nós vamos ver obras apostólicas contadas nesses microfones, coisas que não estão acontecendo, temos obras antigas, que o Senhor de tempo em tempo traz a elevar pelo povo, para saber que o poder de Deus, Ele faz parte do meio desse povo. Mas o Senhor vai trazer muita obra nova. Por estes dias, o Senhor vai visitar muitos lares com poder, com obra, glória ao nome do Senhor, com milagres, o nome de Deus ser glorificado. Se é por milagre, que haja milagre. Se é por fé, que haja fé. Se é por força, que haja força. Se é por paciência, que haja paciência. Se é por paz, que haja paz nos teus corações. Temos muitos caminhos para alcançar das mãos de Deus como feito uma obra. E o Senhor, por esta palavra, Ele cria todos os caminhos da impossibilidade. Glória a Deus nas alturas. É impossível? É. Então receba o caminho da impossibilidade na tua história. É impossível? A tua cura é impossível? Receba o caminho do milagre na tua saúde. Deus, por febre, por lepra, por fluxo de sangue, mas ainda tinha muito Tomé, tinha muita dúvida que ele era o enviado de Deus. Então,
ele deu vida à criança que tinha acabado de morrer umas horas morta, outro um tempo mais, mas tínhamos que acreditar que se fosse o Messias tinha que ter depois de 3 dias. Jesus foi avisado que Lázaro estava doente depois que o Senhor tinha que visitar Lázaro, mas o Senhor foi deixando o tempo passar e esperou que Lázaro morresse para apresentar uma obra muito grande na terra. Passou um dia, o Senhor não veio, 2 dias também não veio, 3 dias também não veio, 4 dias já estava enterrado. Mas o dono da vida chegou e o caminho do impossível já não era mais impossível. Ele deu vida, então creia, igreja de Cristo na terra. Você está viva, você está vivo. Ainda que se tivesse morto, para o Senhor fazer uma obra na nossa vida, Ele tira nós, glória ao nome do Senhor, do necrotério. Mas Ele não deixa a palavra dele sem cumprir na vida do povo que é na terra. Ainda que muitos já viram o morto e saem correndo, porque quando vê um morto levantar, a fé não alcança corre. Ainda que muitos vão correr da obra que eu farei na tua vida, porque a fé não vai estar no mesmo tamanho da tua fé, mas eu farei obra milagrosa na tua vida. É por nome dele mesmo ser glorificado. Porque tudo é de parte, tudo ele criou para ele mesmo. Este povo, ele amou para ele mesmo. É por isso que a longanimidade de Deus, ela toma o nosso sentimento, a nossa fragilidade, glória ao nome do Senhor. É por isso que nós alcançamos misericórdia. É porque Ele colocou o nome dele por trás de toda a nossa história. E assim, o Senhor vem de tempo em tempo visitar o povo dele com uma obra para que a fé seja manifestada no meio da igreja. O Senhor virá, tomaremos conhecimento a quem receber. Não faça, pega aquele dom da gratidão e volta e agradeça o teu Deus, porque os teus irmãos e a igreja vai estar esperando que você conte o milagre alcançado das mãos de Deus. 10 recebe e às vezes volta. Mas se essa igreja alcançar dentro do coração toda a gratidão, haja vista que 10 recebe, que 10 volte, e que mais 10 que ouviu, receba também. E as coisas de Deus, elas não têm limite para parar. Não para, é um movimento contínuo. Esta obra nunca para. E assim, amados, Deus vai nos mantendo nessa graça santa, porque como o Senhor deu esse hino hoje, graça maravilhosa, graça muito excelente, é muito excelente mesmo o caminho que Deus te colocou. Por isso, guarda dentro do teu coração a certeza da vida eterna, porque em breve tempo o Senhor vem, nos leva e nós descansaremos dessa grande tribulação. Essa é a palavra que o Senhor nos manda. Deus seja louvado.